Camaradas, bem-vindos a mais um vídeo de algoritmos básicos. Dessa vez eu vou falar sobre recursividade. Embora seja um conceito simples, né, a sua aplicação, né, você criar funções recursivas, não é uma tarefa tão simples, né? A maioria dos estudantes de cursos, né, de computação tem dificuldade de empregar esse conceito. Então, olha só, a recursividade é basicamente um mecanismo de repetição. Existem até algumas linguagens, né, como é o caso do Prolog, que não possuem estruturas de repetição e utilizam a recursividade, né, para poder realizar repetições. Na recursividade, uma função ela vai ser definida em termos de si mesma. Aí a gente vai ter uma função recursiva. Então, olha só, a função recursiva, ela de forma geral, ela vai ser dividida em duas partes, né? Os casos base, que a gente vai ter um ou mais situações simples, né? Que é basicamente a parada da recursão, vamos dizer assim. Tá? Ela tem que ser muito bem definida, nesses casos base tem que ser muito bem definidos para que não aconteça um loop infinito. E a gente tem os casos recursivos. A gente vai ter uma ou mais situações gerais nas quais o comportamento da função é definido em termos de chamadas de si mesmo. Então, olha só, eu tenho aqui uma função recursiva para o cálculo do fatorial. Então, a gente pode ver aqui o caso recursivo, né, onde eu tenho aqui número vezes fatorial, passando para ela número menos 1. Então, a gente tem aqui a chamada da função, né, dela mesma, né, e eu tenho aqui o caso base. Então, numa função recursiva, eu posso ter um ou mais casos base e um ou mais casos recursivos. Para organizar esses casos recursivos e esses casos base, eu vou ter que utilizar estruturas condicionais. E essas estruturas condicionais, bem como os casos recursivos e os casos base, vão ter que ser escritos de tal forma, né, que em algum momento esses casos base vão ser alcançados, porque é a parada da repetição da minha função, né, a parada da recursividade, porque senão eu tenho um loop infinito se um caso base nunca for alcançado. Tá? Essa função aqui, ela poderia ter sido escrita de forma iterativa, né? Utilizando uma estrutura de repetição. Mas só que o assunto aqui é recursividade. Mas se você tiver uma forma simples, iterativa de escrever uma função, opte pela forma iterativa. Porque é o seguinte, quando você tem a chamada de uma função, você vai precisar empilhar na memória as variáveis locais, os parâmetros e o local de retorno da função. Né? Como eu tenho uma função recursiva, né, cada uma dessas chamadas, né, vai ser empilhada na memória. Então eu vou ocupar várias posições de memória. Né? Então eu vou ocupar muita memória com funções recursivas. Né? Então vamos lá. Então olha só, esse programa aqui, né, ele utiliza essa função recursiva, tá? Então eu tenho aqui uma variável chamada num, que vai receber o valor que o usuário vai digitar, certo? Eu peço o valor que o usuário vai digitar aqui, né? Primeiro eu mostro aqui o que o programa faz, né? Programa para calcular fatorial. Aí eu peço um valor para o usuário, né? Um inteiro para eu poder calcular o fatorial. O valor que ele digitar, eu vou guardar em num, tá? E aqui, né, eu vou chamar a função no main, né, para calcular o fatorial. Depois que ela terminar de calcular esse fatorial recursivamente, o valor vai estar aqui. Vamos supor, né, que no momento que eu pedi para digitar um inteiro, né, a pessoa digitou 5. Então, num vale 5. Então, o que, que iria acontecer? Fatorial, né, ia ser chamado, né, para ser executado aqui no meu main com 5. Então, seria fatorial de 5. Vamos ver como que que essa recursividade, né, se processa a partir dessa primeira chamada, né, de fatorial 5. Então, olha só, eu tenho aqui, né, fatorial de 5. Então, número vale 5. Né? Então, 5 é maior do que 1. Então, o que vai acontecer? Vai entrar no caso recursivo, né? 5 vezes fatorial de 4. Fatorial de 4, né? Teve outra chamada. 4
é maior do que 1. Então, vai fazer 4 vezes fatorial de 3. 3 é maior do que 1. Vai entrar no caso recursivo. Eu tenho 3 vezes fatorial de 2. Fatorial de 2, né, o 2 aqui, ele é maior do que 1. Então, vou fazer 2 vezes o fatorial de 1. Fatorial de 1, o 1 não é maior do que 1. Então, vai entrar no caso base. Então, vai retornar 1. Então, ó, essa chamada aqui acabou de ser desempilhada, né? Vai ser tirada da memória porque ela retornou o valor. Então, vai acontecer o quê? 2 vezes 1, 2. Foi retornado o 2 para cá. Né? Então, o fatorial de 2 aqui vai ser desempilhado também. Então, eu tenho 2. 2 vezes 3, 6. Fatorial de 3 é 6. Eu tenho meu 6 aqui agora. Né? 4 vezes 6, 24. Então, fatorial de 4 vale 24. 5 vezes 24, 120. Então, o fatorial de 5 é 120, vai estar o 120 lá, vai poder exibir o 120 na tela. Então, olha só foi desempilhando, né, a partir da última chamada, aí que vai liberando os espaços, né, à medida que vai fazendo o cálculo e vai retornando os valores. Tá? Então, basicamente é esse o funcionamento da recursividade, né? Até a próxima.